Bom dia, hoje eu vou dar sequência ao assunto imunonutrição. Como na semana passada, eu vou falar de alguns nutrientes que podem ter alguma ação de proteção contra infecções e também contra o coronavírus e o Covid-19. Uma coisa é uma proteção para a infecção e outra coisa é uma proteção para o curso da doença. Bom, se você é uma pessoa inteligente e quer continuar sabendo mais sobre nutrição de uma forma científica, sem nenhum sensacionalismo, sem enrolação, se inscreva aí no canal para que você obtenha todas as informações mais atuais sobre a ciência da nutrição. Também já peço que, se você gostar desse vídeo, deixe aí o seu like para que o YouTube possa disseminar o canal para outras pessoas terem também acesso. Bom, eu vou primeiro falar uma questão que eu já disse no vídeo anterior, quando eu falei de zinco e coronavírus, mas eu vou insistir aqui, para quem por acaso não assistiu o vídeo anterior, que existe uma pequena confusão com relação a nutrientes imunomoduladores, porque os nossos nutrientes que vêm da nossa alimentação, eles podem ter um efeito tanto promovendo a nossa resposta imunológica a invasores externos, que são bactérias, vírus, fungos, parasitas. Então, ele pode tanto estimular, preparar melhor o nosso sistema imunológico, quanto, por outro lado, após a ocorrência de uma infecção, então, primeiro como prevenção, né? Agora, após uma ocorrência de uma infecção, evitar que a nossa resposta inflamatória seja descontrolada, seja o que a gente chama de exacerbada, exagerada, de forma que vai atuar sobre o invasor, mas também vai trazer prejuízo ao nosso próprio organismo. Há tecidos, por exemplo, numa infecção pulmonar, se você tem uma exacerbação da resposta imune, você vai acabar lesionando tecidos não só infectados, que devem realmente ser, células infectadas devem realmente morrer, porque já estão infectadas, já não funcionam direito, mas também pode atingir células próximas saudáveis, fazendo com que aquele órgão, por exemplo, no caso que eu estou falando do pulmão, não seja mais capaz de exercer a sua função. Então, os nutrientes, eles atuam nesse equilíbrio entre uma resposta imune inadequada por um lado e evitar o excesso dessa resposta imune do outro lado. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio aí da nossa alimentação. Então, não façam confusão quando vocês ouvirem falar de nutrientes imunomoduladores, como se todos eles tivessem a mesma função. Falei do zinco, agora vou falar da vitamina D, que tem aí uma função imunomoduladora. E eu vou trazer para vocês primeiro um pouquinho sobre a vitamina D, sobre a alimentação, um esqueminha bem interessante de um artigo que eu busquei nas bases de dados científicas. Importante falar que as bases de dados, pelo menos essas científicas que eu conheço, que publicam artigos do mundo inteiro, elas disponibilizaram esses artigos livremente, ou seja, você não precisa pagar para ler esses artigos porque tratam do coronavírus ou do Covid-19. Então, esse é um trabalho que fala, é uma revisão onde eles avaliaram diversos estudos e eles falam realmente desse immune boosting, que é você melhorar o seu sistema imune para se defender contra o Covid-19. Então, eles falam de vitamina D, C, E, zinco, selênio e ômega 3. Eu trouxe para vocês já o zinco, vou tratar de ômega 3 na semana que vem e hoje da vitamina D. Eu só trouxe aí desse grupo um desenho esquemático sobre alimentação, que eu achei interessante para a gente entender. É importante que todos compreendam que a gente tem 3 fontes de vitamina D no nosso organismo. Uma fonte é através da radiação ultravioleta, então da exposição da pele ao sol, onde nós temos uma substância que é 7-deidrocolesterol, que é convertida a colecalciferol. O colecalciferol pode vir também da alimentação, além do ergocalciferol. Essas duas substâncias são substâncias que vão ser convertidas na forma ativa da vitamina D, que na verdade tem uma atividade de hormônio, que é o 1,25-dihidroxivitamina D. Nesse caso aqui, é importante destacar que a maior fonte de vitamina D que a gente tem é realmente a exposição solar, por isso que existem muitas pessoas deficientes quando moram em regiões onde há pouca exposição solar, ou pouca exposição de raios ultravioleta,
E hoje, mais ainda, com o intuito de prevenir contra câncer de pele, muitas pessoas até para evitar o envelhecimento da pele, pelo uso dos bloqueadores solares, acaba diminuindo também a produção de vitamina D pela exposição ao sol. Nos alimentos, eles não são fontes muito ricas em vitamina D, mas nós temos alimentos ricos em vitamina D. O leite é uma fonte importante, porque ela tem essa forma de colecalciferol e também o ergocalciferol, que é proveniente mais de fontes vegetais. Bom, quando a gente fala de alimentação, é importante dizer que essa é uma vitamina lipossolúvel. Existe alguma discussão de como é a absorção das diferentes formas de vitamina D que vem da alimentação, mas, de qualquer forma, se você tem o uso concomitante de uma grande quantidade de fibra, que tende a se ligar à gordura e diminuir a absorção de gordura, consequentemente, você diminui também a absorção de colecalciferol, de vitamina D da alimentação. Então, é preciso observar para evitar o excesso de fibras quando você está priorizando fontes de vitamina D. E aí a gente tem os vegetais e o leite, né, a carne, como fontes de vitamina D. O amendoim também ajuda bastante a absorção de vitamina D por conta da sua teor de gordura. Então, alimentos com gordura auxiliam a absorção de vitamina D. Bom, se você consome muito álcool, a tendência é que você diminua também a absorção de vitamina D. Então, tem alguns cuidados relacionados à alimentação e à vitamina D, mas que os detalhes vocês devem buscar com o nutricionista. Hoje a minha ideia é mostrar mais o papel imunomodulador. Bom, essas substâncias, elas são absorvidas, então, no fígado, elas vão receber, na verdade, a formativa, ela tem que ter a adição de 2 hidroxilas, que é esse oxigênio e hidrogênio aqui. Então, a primeira hidroxilação acontece no fígado, então ela se torna 25-hidroxivitamina D, embora na alimentação o leite já tenha essa forma, mas a maior parte dos vegetais não tem, então ele precisa do fígado para converter em 25-hidroxivitamina D, por aí a gente já imagina que quem tem problema hepático tem dificuldade com relação à ativação desse hormônio. E a segunda hidroxilação acontece nos rins. E aí sim, a gente tem a 1,25-dihidroxi, ou seja, as 2 hidroxilas estão aqui, vitamina D3. 1,25, que é a posição, né, na cadeia da molécula dessas hidroxilas. Muito bem. Assim como o zinco, a vitamina D ativa, né, o 1,25-dihidroxivitamina D, ela tem uma função de manter a estrutura aqui das células com relação ao muco. Então, eu estou falando de células respiratórias, que tem muco, e também células intestinais. Então, o muco, que é essa camada espessa que recobre as células, então aqui são as células, esse pedaço é o muco, imagine aqui que é o ar que você está respirando, então o ar vai entrar em contato com esse muco. Daí tem as células, e quando alguma coisa é absorvida, passa para a circulação. Ou quando um vírus chega aqui, ele tem que passar por esse muco e chegar à circulação. Da mesma forma, a bactéria, ou então invadir a própria célula do epitélio do pulmão. Muito bem. Esse muco, ele tem uma série de proteínas que tem uma função bactericida, uma função também de inibição de entrada de substâncias desconhecidas para nós, né, que é o caso de vírus, bactérias, etc. Muito bem. Essas proteínas são chamadas de defensinas, que é uma forma geral que a gente chama, ou bactericinas, né, que vão impedir, então, a entrada de substâncias estranhas aqui para o nosso organismo. Além disso, parece que a vitamina D, assim como o zinco, consegue fazer com que as junções entre uma célula e outra, porque imagine, o nosso pulmão, as células têm que estar bem juntinhas umas das outras, para que nenhuma substância indesejada passe pelas fendas da célula e chegue à nossa circulação, pelos espaços entre uma célula e outra. E essas tidal gap junctions são proteínas que é como se elas alinhavassem aqui as células e impedissem, então, a passagem, deixassem bem juntinhas as células, impedindo a passagem de substâncias indesejáveis. Bom, então, aqui seria uma das funções da vitamina D. Uma outra função mais específica, outras funções que têm sido observadas, é a modulação de células brancas responsáveis pela nossa resposta imunológica. Eles falam principalmente aqui dos macrófagos, que são células
que fazem, né, quem se lembra das aulas de biologia, fagocitose, que é uma resposta inespecífica a agentes invasores. E aí, esses macrófagos e outras células da nossa, desculpa, imunológicas, eles produzem uma série de substâncias que a gente chama de citocinas para se comunicar com o restante das células que fazem parte desse batalhão que nos defende contra as infecções. Então, vejam que ele diminui a atividade de algumas citocinas e aumenta a produção de outras citocinas. O que quer dizer isso? Diminui, por exemplo, aqui, como consequência, diminuição da secreção de muco, então aquele catarro pesado, ele não deixa, então, aquela resposta ficar exacerbada. Ele modula a nossa resposta inflamatória, que vai produzir essas citocinas, que são importantes para a comunicação entre o nosso batalhão, né, entre as células do nosso batalhão imunológico, mas a vitamina D, em alguns casos, em algumas citocinas, ela ameniza essa produção dessas citocinas para não se tornar uma resposta inflamatória muito violenta. Então, ela diminui as respostas inflamatórias que aumentaria, então, esse efeito tóxico do nosso sistema imunológico sobre as nossas próprias células, se for exageradamente ativado, e aumenta umas citocinas que são mais reguladoras mesmo da resposta inflamatória, deixando elas são mais anti-inflamatórias. Então, como eu falei, nem sempre o nutriente tem a função de ativar o sistema imunológico, melhorar a resposta inflamatória. Às vezes ele tem um efeito de amenizar, tem um efeito anti-inflamatório, que é o efeito que está se mostrando aqui nessa revisão. O impacto clínico da vitamina D seria diminuir a inflamação, não permitir que ela seja uma inflamação muito violenta, principalmente no caso dessas doenças respiratórias agudas, né, por pneumonia, né, que pode ser pneumonia bacteriana ou uma infecção viral. Então, esse é o raciocínio em torno da vitamina D. Esse slide é só para dar uma ideia para vocês sobre as fontes mais importantes de vitamina D que a gente tem. Vocês podem observar aqui que a recomendação para adultos, que é o RDA, é de 600 unidades internacionais. E a gente tem aí alguns exemplos, por exemplo, de peixes, principalmente, então salmão, sardinha em lata, que são boas fontes aí de vitamina D, e outros peixes. E aí a gente tem como destaque aqui a gema do ovo, que tem uma concentração importante de vitamina D, embora seja menor, como a gente tem, como eu falei, poucas fontes, né, de vitamina D, seria uma fonte importante. E aí a gente tem os cogumelos como uma fonte vegetal, que poderia trazer uma concentração um pouco maior do que os cogumelos em geral, né? Aqui o cogumelo fresco, e aqui é o cogumelo desidratado, que tem uma concentração aí maior. Mas existe uma variação dessas concentrações, por isso é importante conversar com o seu nutricionista. Eu só estou colocando aqui uma informação geral para vocês, tá bom? Só para não deixar de falar das fontes de vitamina D. Então, eu queria só deixar claro isso para vocês entenderem que não é sempre, o nutriente nem sempre atua estimulando a resposta inflamatória, e sim regulando essa resposta inflamatória. Bom, agora sim. Eu devo usar suplemento de vitamina D para combater, para prevenir o coronavírus, ou depois de infectado para tratar o coronavírus? Infelizmente, a gente não tem essa resposta para apresentar a vocês. Nós temos alguns trabalhos que começaram a investigar a relação da vitamina D com a gravidade de pacientes internados, por exemplo, mas é aí que eu queria chegar com vocês no raciocínio principal desse meu recado hoje aqui para vocês. As pesquisas precisam ser compreendidas por quem sabe ler artigos científicos. Não dá para pegar uma reportagem, alguém que não é da área, uma pessoa que não é imunologista, não é médico, não é nutricionista, se estiver falando de nutrição, e dizer que algum trabalho científico está indicando suplementação. Por quê? Para nós chegarmos à conclusão de que, sim, é seguro, é eficaz o uso de alguma suplementação, precisa de muito tempo de pesquisas, várias pesquisas, com diversas metodologias, para se ter segurança de que aquilo realmente tem um efeito. Eu vou dar um exemplo claro da vitamina D aqui. No início da pandemia, muitos trabalhos começaram a associar o prolongamento, por exemplo, o tempo prolongado de intubação com os níveis sanguíneos de vitamina D.
E eles observaram o quê? Que as pessoas que ficaram mais tempo entubadas e que eventualmente vieram a óbito, tinham uma concentração de vitamina D no sangue menor, insuficiente ou deficiente. E aí, muitos foram à mídia colocando, bom, então, se você usar um suplemento de vitamina D, você vai evitar o tempo de intubação, vai evitar a mortalidade. Porque simplesmente foi feito um estudo de associação, que a gente fala. Por exemplo, quanto mais tempo fica entubado, menor é o nível de vitamina D. Só que isso é um estudo preliminar muito básico, porque é preciso estudar outros aspectos para se chegar a uma conclusão científica. Vou dar um exemplo de continuidade aqui que acabou por colocar em dúvida essa questão de se é necessário ou não tomar suplemento de vitamina D. Se você tem, coincidentemente, daquelas pessoas que ficaram mais tempo entubadas e foram a óbito, foram justamente as pessoas com mais idade, pode não ter relação nenhuma com a vitamina D, que as pessoas de mais idade tendem a ter níveis de vitamina D mais baixo mesmo. E as pessoas de mais idade têm um maior risco com relação à infecção viral por conta do seu sistema imunológico ser menos eficiente do que esse sistema imunológico de uma pessoa mais jovem. Então, pode ser que não tenha nada a ver com os níveis de vitamina D, e sim com a idade, que coincidentemente as pessoas com maior idade também têm baixos níveis de vitamina D. E por aí tem outras variáveis que devem ser controladas. A idade, o sexo, o uso de medicamento, a própria alimentação, tem uma série de fatores que podem interferir no fato da pessoa conseguir resistir melhor à infecção, ou se curar mais rápido, ou não ter necessidade de intubação, ou não ir a óbito. Então, muitos fatores podem ser responsáveis por isso. Nós vimos o zinco também, por exemplo, a obesidade. Se coincidentemente essas pessoas tinham maior peso, o risco parece ser maior entre as pessoas mais obesas, o que tem um pouco de relação com a vitamina D, mas não é só a vitamina D. Então, tem muitos fatores, né? Pessoa diabética, hipertensa. Então, isso tudo tem que ser investigado para chegar à conclusão: é mesmo a vitamina D que pode melhorar ou não? São outros fatores. É claro, gente, que se você tem uma alimentação adequada e não tem deficiência de nenhum nutriente, está super bem do ponto de vista dos níveis de vitamina D, consumo de alimentos ricos em zinco, controla o seu peso, controla a sua pressão arterial, diminui o sal da tua alimentação. Ou seja, se você toma todas as providências para ter uma vida mais saudável, teoricamente você terá mais chances de sobreviver a um processo infeccioso. Isso não quer dizer que você seja obrigado a tomar alguma vitamina ou que essa vitamina vá fazer algum efeito. Então, por enquanto, o que eu posso dizer para vocês é somente que vocês olhem para a sua alimentação, façam um controle dos níveis sanguíneos da vitamina D, sim, porque nós temos, por exemplo, aqui no sul do Brasil, a gente tem bastante deficiência pela baixa exposição. Agora, por exemplo, está muito frio, muito nublado, chove muito aqui. Então, é claro que eu tenho que fazer essa revisão periódica com o médico, e se o médico entender que você está deficiente, que precisa de uma suplementação, ok. Mas não por conta de uma notícia que talvez a vitamina D possa ajudar na prevenção ou tratamento do Covid, que você vai sair aí usando suplementação. Devo dizer que toda suplementação tem seu risco. No caso da vitamina D, como ela aumenta a absorção de cálcio no seu intestino, existe a probabilidade de você ter uma deposição de cálcio nas suas artérias. E aí você tem uma esclerose que pode ser muito grave, um enrijecimento, uma calcificação das suas artérias, principalmente na região do coração, que pode trazer consequências graves à sua saúde. Então, não use suplementos sem recomendação médica. Esse termo é arteriosclerose, que é uma esclerose das artérias, que não é a aterosclerose, que é o espessamento das artérias por conta de uma alimentação inadequada e consumo de gordura de má qualidade. São dois processos diferentes. É um enrijecimento por calcificação dessas artérias, que pode ser muito grave. Então, cuidem-se, não usem suplementos sem recomendação. Vamos aguardar para ver se saem mais alguns trabalhos que conseguem realmente mostrar
essa relação da vitamina D com a prevenção ou tratamento do COVID, e esperar para ver se existe aí alguma evidência científica que possa nos convencer dessa condição. Por enquanto, cuide da sua alimentação, cuide do seu peso, da sua pressão arterial, se alimente bem e faça uma análise, né, clínica, vá ao médico para ver como é que está a sua saúde, consulte nutricionista para ver se a sua alimentação é suficiente, e por enquanto é o que a gente pode dizer com segurança que vai te ajudar a ter uma resposta imunológica mais saudável. Semana que vem eu vou falar do ômega 3. Um abraço a vocês e uma boa semana.